Olá, espero que vocês estejam bem. Meu nome é Alberson Gomes e hoje nós teremos uma aula de português para a primeira e segunda fase da EJA, certo? Na nossa aula de hoje nós iremos entender um pouquinho da estrutura para se fazer um texto, né? Como é que a gente faz esse texto? Existe uma regra, existe uma estrutura? A gente vai ver tudo isso na aula de hoje e vai tentar fazer uma correlação sobre texto e título, né? Para que serve o título, qual a função do título. Então tudo isso a gente vai ver na nossa aula de hoje. Espero que vocês prestem atenção. Vamos começar a aula agora e se liga no slide. Então, como fazer uma narrativa, né? Como eu fazer um texto aí, como eu conseguir narrar e criar isso, né? Existem vários tipos de texto, seja ele dissertativo, argumentativo, persuasivo, narrativa. A gente vai trabalhar com essa narrativa hoje para a gente poder compreender como é que se cria uma história aí, uma narrativa. Então vamos lá, né? Como fazer uma narrativa, né? Precisa primeiro de uma introdução, né? Que é narrar e contar uma história que pode ser real ou imaginária ou fictícia, né? Ela pode ser da sua cabeça, ela pode ser uma história criada, né? Essa história deve envolver personagens que interagem entre si, gerando conhecimento que ocorre em um determinado lugar ou em uma determinada época, né? Isso vai precisar ser criada aí nessa narrativa uma forma de integrar pessoas para que tenham ligações, para que tenham diálogos, para poder gerar essa narrativa, né? Assim, a narrativa se caracteriza por ser uma modalidade dinâmica de redação, na qual predominam os verbos de ação, ao contrário da descrição, onde predominam verbos de estado, né? Que é ser, estar. E no caso da narrativa, a gente vai usar mais esse para patinar, estudar, beijar, andar, conversar, vai ser sempre nessa questão verbal. A gente vai precisar aí entender, né, o espaço, né, o local onde é que isso tudo vai acontecer. Vamos lá. Se a gente está criando a história de uma princesa, de um príncipe, teoricamente essa história pode acontecer numa floresta, num castelo, e aí vai precisar entender que precisa ter um contexto aí para que essa história aconteça, né? É o local onde acontecem os fatos, onde os personagens se movimentam, onde existe espaço físico. É aquele que caracteriza o enredo, né? O psicológico, que retrata a vivência subjetiva dos personagens. Então, tipo, se eu estou falando a vocês que a história é a história do Papai Noel, então essa história vai acontecer talvez no Polo Norte ou algum lugar frio. Se eu digo a você que a história é a história de um guerreiro, então essa história vai acontecer, sei lá, dependendo do seu tempo, dependendo do lugar, pode ser num castelo, pode ser numa floresta, pode ser num campo de guerra. Então, quando eu determinar a minha história, eu vou precisar determinar um lugar fixo onde ela vai estar acontecendo, né? Então, eu preciso determinar aquele lugar que vai ser. Eu estou falando de uma sereia, então eu estou falando de uma sereia, onde é que vai ser essa história? Essa história vai ser na praia, talvez no rio, talvez no oceano, depende de como eu quero criar. Aí também tem uma questão de tempo. Quando eu falo em tempo, né, característica que eu preciso aí desencadear dos fatos, né, que é constituído pelo cronograma, que como o próprio nome diz, né, eu vou ligar hora, meses, anos, ou seja, eu vou marcar aí como é que isso vai acontecer, né? Então, um exemplo, se eu digo a você que a história começa a ser tratada no nascimento de uma criança nos anos 2000, então, e aí depois eu passo um tempo contando essa história e vou para o ano 2020, então essa criança já não vai ser uma criança, vai ser um rapaz, uma moça de 20 anos, então eu vou precisar criar uma cronologia para que essa história funcione, né? Manhã, tarde e noite, os dias, os meses, os anos, para que essa história ela siga um cronograma, para não ficar bagunçado, né? Então, eu preciso entender isso de uma forma bem clara, que é essa questão de tempo, né? Que tempo eu vou tratar essa minha história? Aí eu vou ter que ter os personagens, né? Que são as peças fundamentais, que sem eles não havia um enredo, né? Se não tem personagens, como é que eu vou contar essa história, né? A predominância dos personagens que se destacam pelos os atos eróticos são chamados principais ou protagonistas, né? Outras pessoas que se relacionam com o seu caráter de oposição são chamadas de antagonistas
ou secundárias, né, que se destacam, mas não tanto, que aí vai ter aquele que vai ser o que vai contar a história, que a história vai dele, por exemplo. Uma história da Branca de Neve, né, eu vou ter o principal, né, que é a Branca de Neve, eu vou ter aí a bruxa, mas aí eu vou ter tipo os anões, que vão ser secundários, eu vou ter o caçador, que é secundário, então eu vou ter a pessoa principal, que é a Branca de Neve, e eu vou ter todos os outros personagens que vão ajudar a contar essa história com a Branca de Neve. Isso é um exemplo, certo? Aí eu vou ter o narrador, né, que é o narrador que quem é que vai contar essa história, como é que essa história vai ser contada. Alguém vai contar essa história e essa história vai ser contada pelo narrador, por isso que eu chamo ela de narrativa. Então eu vou ter 3 tipos de narrador, né? O narrador personagem, ele conta e participa dos fatos ao mesmo tempo. Neste caso, a narrativa é contada na primeira pessoa. Por exemplo, se fosse a Branca de Neve contando a própria história dela, ela estaria dizendo lá, quando eu estava na floresta, eu encontrei, eu vi. Então tudo vai ser na primeira pessoa, né? Então quando o narrador é um observador, é como se fosse alguém que estivesse de lá de fora, olhando toda a história, né? Apenas limite-se a descrever os fatos sem se envolver com os mesmos. Aí é na terceira pessoa, né? Ela estava ali, ele estava ali, eles foram, ela caiu. Então aí é na terceira pessoa, né? E aí o narrador onisciente, né? Esse sabe tudo sobre o enredo dos personagens, revelando os sentimentos e pensamentos mais íntimos, de uma maneira que vai além da própria imaginação. Muitos personagens, sua voz se confunde com a dos personagens, a do narrador. É o que chamamos de discurso indireto livre. Ele está fora da história, mas ele tem sentimento nessa história, ele sabe dessa história, ele conhece a história. Então você acaba se confundindo. Quem é que está contando essa história? Será que é a personagem? Será que é o narrador? Então acaba meio que confundindo. Aí a gente tem um enredo, né? Que estão todos os elementos, né? Os fatos, a essência da história. Querendo ou não, é o que vai dizer se a história poderá ser triste, alegre, cômico, trágico, se é uma história de amor, se é uma história de assassinato, se é uma história de terror. Então acaba que nesse entendimento do enredo é onde eu vou definir qual vai ser a minha história, né? Qual o sentimento da minha história. Aí, antes de começar a fazer uma narração, é importante responder algumas perguntas para facilitar a instrução do texto, né? Então, quando você for começar a fazer um texto narrativo, você vai precisar fazer essas perguntas, né? Qual o fato que está acontecendo, qual o fato ou acontecimento será narrado? Quando ele ocorreu ou ocorrerá? Onde tudo acontece? Quais são os personagens? Por que o fato aconteceu? Como ele ocorreu? Quais suas consequências? O narrador participa da história, então eu preciso primeiro responder, criar minha história e responder essas perguntas para poder conseguir fazer um texto narrativo que seja coerente, né? Que tenha uma razão. E aí a gente vai só falar um pouquinho sobre a estrutura, né, dessa narração, e a gente vai continuar conversando um pouquinho sobre texto narrativo ainda na nossa próxima aula, né? A estrutura mais utilizada para os textos narrativos é a seguinte, né? A situação inicial, né? Os personagens e espaços são apresentados, foi estabelecido aí um conflito, a gente vai entender que conflito é esse. Um acontecimento modifica a situação apresentada e desencadeia uma nova situação a ser resolvida, que quebra a estabilidade do personagem do acontecimento. Um exemplo, na Branca de Neve, podemos dizer que essa introdução, né, essa parte inicial é contando a história dela no castelo e contando a história do porquê, ou entendendo, né, que a bruxa, que a madrasta não gosta dela, que é uma bruxa má, né, que não gosta dela. E aí, se eu não me engano, na história da Branca de Neve, essa bruxa má aí pede para que ela seja morta, né, que o caçador mate a ela e traga o coração para a bruxa ver, né. Então, a partir daí, se tem uma introdução da história que vai ser contada, né. Tem clímax, né, o clímax, que é o ponto de maior tensão na narrativa, né, que é tipo aquele ponto que no caso da Branca de Neve foi quando a bruxa foi lá e deu a maçã e ela foi e aparentemente entrou num sono aí que era uma morte. Então, isso aí é o ponto ápice, né,
E aí tem o epílogo, né, que é a solução do conflito, né, que é quando o príncipe vem, beija a Branca de Neve e ela acaba vivendo novamente. Então, se você não assistiu, queria dizer que eu já contei a história todinha para vocês. Tipo assim, entender mais graça a assistir. Porque eu fui contando aqui, né, explicando a vocês e acabei contando a história todinha, né. Então agora a gente volta para cá para a gente tentar conversar juntos um pouquinho sobre isso, né. Então vamos lá. O professor acabou contando a história da Branca de Neve todinha para vocês sem querer, viu? Não foi nem programado. E aí o que é que eu preciso entender? Vocês vão precisar estudar um pouquinho sobre o texto narrativo, com tudo isso que a gente viu até agora, e aí eu vou deixar como exercício para vocês criarem uma história, né? Eu quero uma história narrativa feita por vocês. Quero que vocês me digam aí quem são os personagens, onde é que essa história acontece, qual será a grande história, o que será que vai acontecer com os personagens. Eu quero que vocês me mostrem os personagens. Quem é que está narrando essa história? É o próprio personagem? É o narrador? É um narrador onisciente aí que a gente não sabe quem é? Eu quero tudo isso no texto de vocês. Então, a nossa dica para a aula de hoje é encerrar ela aí vocês fazendo em casa. Se tiver alguma dúvida, volta o slide, dá uma pausa, copia direitinho lá as descrições. E aí eu vou esperar de vocês esse texto narrativo. Eu quero um texto bonito. E aí você vai mostrar ao seu professor de português esse texto para ele fazer uma pequena avaliação, que com certeza vai ser um texto muito, muito, muito bem feito, certo? Então fiquem bem, fiquem em casa e até a próxima aula.